Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um escândalo enorme que está acontecendo com a Televisa lá no México. Tá? Descobriram que a principal rede de televisão do México, a Rede Globo de lá, tem um departamento interno responsável por tratar fake news, meu amigo. Lembra aquele negócio que a esquerda vivia dizendo não, porque Bolsonaro tem um gabinete do ódio e coisa e tal, e nunca conseguiram uma prova de haver um gabinete do ódio do Bolsonaro e coisa e tal, mas o gabinete do ódio do PT, todo mundo sabe, tem reunião do gabinete do ódio do PT, tem foto do gabinete do ódio do PT, ou seja, aquele negócio de você organizar uma campanha com um monte de gente para fazer, para tentar levantar uma informação na rede social. O tal gabinete do ódio do Bolsonaro nunca conseguiram achar uma dica do que seria isso. Nunca viram nada, não teve nenhuma dica de nada. Mas da esquerda tem gabinete do ódio, né? Descobriram agora que a Rede Globo lá do México, né, a Televisa, tem um gabinete do ódio estruturado, com chefe, organograma, diretores e não sei o que lá, equipe, igualzinho o gabinete do ódio do PT aqui no Brasil. Olha que coisa, bicho. Será que a Rede Globo tem aqui no Brasil também um negócio desse? Não é curioso? Não dá essa curiosidade da gente saber? Porque, assim, eu acho que possível né? Tem o caso da Mind8, que não sei se é uma coisa parecida com isso. Vamos entender esse escândalo lá no México, porque, assim, isso pode revelar como é que é o modus operandi desse pessoal, né? Como é que funciona essa coisa. Por que eu falo para vocês? Nunca bateu muito bem esse negócio do gabinete do ódio do Bolsonaro, porque não tem. O que o Bolsonaro tem é um monte de gente que pensa como ele. Então, quando ele bota uma pauta, quando ele levanta alguma coisa, as pessoas que pensam como ele refletem aquela informação, né? Isso não é um gabinete do ódio, isso é espontâneo, é a reação orgânica das pessoas, né? Diferente de quando você tem uma organização por trás que todo mundo combina assim, ó, não, tal hora a gente vai fazer, não sei o que lá, vamos subir a hashtag não sei das quantas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não estou dizendo que não exista isso na direita também, tá? Mas o que eles chamam, o que eles acusavam o Bolsonaro de ter era um grande gabinete do ódio, por quê? Porque o Bolsonaro tem muito apoio. Então, quando essas pessoas espontaneamente, organicamente faziam a coisa, para eles parecia que era organizado. Mas é aquela velha história, a esquerda acusa os outros daquilo que ela faz, né? Olha esse caso da Televisa, cara, é impressionante, está um escândalo lá no México isso. Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Meu Macho Me Disse e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, quem primeiro trouxe esse tema aqui no Brasil foi o Ricardo Feltrin lá no canal dele. Saiu há um dia atrás esse vídeo aqui, ó, espionagem e crime na maior TV do México, né? Um escândalo, o maior escândalo da história da televisão lá no México. Impressionante essa coisa. Estão falando muito nisso. E olha, não é uma coisa só do México não, tá? Esse gabinete deles ali, eles tinham, porque a Televisa é muito grande, tá? O México tem muitos negócios dentro dos Estados Unidos também. Então, por exemplo, eles teriam usado isso para tentar impedir a fusão da Disney com a Fox. Eles tentaram jogar esse tentáculo deles aí de fazer desinformação num monte de lugar, né? Aí, ou seja, a notícia é essa daqui, ó. Televisa tem um time para produzir fake news, diz investigação jornalística, né? O site Aristeg Notícias, que é esse site aqui, Aristeg Online, esse aqui ele tá lançando um monte de coisas aqui, ó, falando sobre os vários casos que eles descobriram. O que aconteceu no final das contas? Uma repórter que fazia parte dessa equipe lá da Televisa saiu e levou um pendrive para fora com todas as informações. Então eles têm a prova de tudo que a Televisa fazia, tá tudo registrado lá. E olha que coisa, sabe quem estava envolvido nessa parada? 2 ministros da Suprema Corte do México, cara. Olha que coisa, não é uma coincidência, que coisa, então quer dizer que tem uma grande rede de televisão ligada a 2 ministros da Suprema Corte trabalhando para espalhar fake news na internet. Onde? Isso me parece tão familiar, cara. Eu não sei aonde que eu vi isso, cara, mas me parece tão familiar. Não parece para você familiar? Eu não sei onde é que foi isso, mas, pô, me parece familiar pra caramba, né? Bom, só para esclarecer para o pessoal do Brasil, que de repente, né, vocês não conhecem, bom, a Televisa é a maior televisão do México, tá? É um grupo que tem de muito tempo, quem é o proprietário é o tal do Emílio Azcárraga Jean.
É um Silvio Santos da vida lá, um cara, um Roberto Marinho da vida lá, um cara rico pra caramba, né, numa coisa. E essa é a empresa, mas assim, o grupo Televisa é muito maior, tem um monte de outras coisas aqui, um monte de outras redes de televisão. Tem coisas nos Estados Unidos, tem empresas de televisão nos Estados Unidos, tem empresas no lugar, no mundo inteiro. Enfim, é uma enorme. Aqui, ó, isso aqui é tudo empresa ligada à Televisa no México. É um monstro. Muito parecido com a Rede Globo, que a Rede Globo aqui no Brasil também, vocês sabem que tem um monte de coisa que é da TV Globo, né? Tem canais da Sky, tem um monte de coisa aqui, outras marcas, eu não sei o que é lá, enfim, tem um monte de coisa, rádio, igual a TV Globo, igual o Grupo Globo aqui no Brasil, né? Que tem jornal, tem revista, tem televisão, tem a coisa toda, né? E a Televisa, como absolutamente toda a mídia tradicional no mundo inteiro, está sofrendo de um problema hoje em dia. Qual que é o problema que eles estão sofrendo? Eles tinham um mercado praticamente cativo, porque só eles davam informação no mundo. Então, não apenas eles tinham um público cativo enorme, como eles tinham o poder de influenciar este público, porque quando eles colocavam uma manchete, quando saía alguma coisa na Rede Globo, pô, aqui no Brasil, praticamente agora, saiu na Rede Globo é porque é certo, é porque aconteceu mesmo, né? Se saiu aqui no Ancapsu, você fica com o pé atrás. Eu concordo, tem que ficar com o pé. O problema é que você tem que ficar com o pé atrás na Rede Globo também, tá? O erro não é quando sai uma notícia no Ancapsu, as pessoas ficam com o pé atrás. Tem que ficar com o pé atrás com todo mundo, meu amigo. Não é só comigo, não, é com a Rede Globo também, com a Band, com a Folha de São Paulo. O pessoal acha, esse pessoal estava centrado, né? Que não, porque nós somos jornalistas e não sei o que lá e coisa e tal. Porra, cambada de fake news, faz mais fake news que a gente aqui na internet, muito mais no final das contas. Esse pessoal estava acostumado primeiro com público cativo, eles tinham um mercado enorme que estão perdendo meramente pela existência de outras alternativas agora, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem Apple TV, tem o YouTube enorme lá no México também, tal como é enorme aqui no Brasil. Então eles estão perdendo audiência, mas mais do que isso, eles estão perdendo essa capacidade de influenciar o povo que eles conseguiam há um tempo atrás, quando saiu um escândalo na Rede Globo, quando saiu um escândalo na Televisa, putz grila, acabou, destruir a carreira da pessoa. Né? A Televisa, eu imagino, tal como a Globo aqui no Brasil, elegia e tirava quem quisesse na política brasileira. Né? Era só criar um escândalo ali e fazer isso. Com o Bolsonaro eles não conseguem mais, né? Com o Bolsonaro criaram um monte de escândalo, inventaram, fabricaram um monte de coisa e não conseguiram derrubar o cara. É impressionante isso, cara. Realmente, para quem é da minha época, que viu a Rede Globo no auge do poder dela, no auge da capacidade dela, viu eles tentando bater no Bolsonaro e não dando certo, não conseguindo, é uma coisa impressionante mesmo, bicho. Enfim, a gente tá falando de Televisa aqui, esquece a Globo. Tudo, nada aqui tem a ver com a Globo, tá? É a maior empresa de comunicações de um país que tem jornal, tem revista, rádio, não sei o que lá, televisão, tem ligação com o pessoal do Supremo e não sei, mas não tem nada a ver com a Rede Globo. É outra história completamente. Isso aqui já está provado. Isso aqui o pessoal saiu com pendrive, meu amigo. O pessoal fica sacaneando o Marcos Duval lá, o pessoal da direita pendrive, não sei o que lá. Foi um pendrive, saiu um pendrive lá da Televisa e deu uma merda do caralho nesse pendrive da Televisa aqui, ó. Enfim, aqui, ó. A TV Pop aqui no Brasil falando que a Televisa é acusada de operar rede secreta para difamar jornalistas e autoridades. Olha que coisa, meu amigo. Onde será que eu já vi isso acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Você vê o Marcos Mellen, né? Você vê não sei mais quem aqui, porque de repente assim o pessoal começa todo mundo a bater na pessoa. Assim, uma coisa que... De onde será que eles tiraram essa ideia, cara? Será que isso é um padrão que acontece em tudo quanto é lugar? Eu não duvido, cara, porque é o que eu falo pra vocês. Sempre teve manipulação de informação por esse pessoal. Aqui, ó, um dos pontos principais que eles falam aqui, ó, é isso daqui, ó. Essa reportagem no New York Times, é parte de campanha de difamação da Televisa. Quando você fala assim, não, porque mas o New York Times é uma mídia americana super conhecida, não vai se vender por uma televisão no México. Meu amigo, se vende, cara. Esse pessoal é tudo vendido, cara. A mídia tradicional é muito, mas muito mais podre que o canal mais furreca que tu achar aqui no YouTube. Não tô falando do meu canal é bom, cara. Meu canal tem um nível de padrão de qualidade razoável aqui no YouTube. Procura o canal mais furreca, mais vagabundo, mais vendido que tiver aqui no YouTube. A Rede Globo é pior do que isso em termos de ser vendido, tá? O New York Times é pior do que isso em termos de ser vendido aqui. Ó. Se venderam para Televisa, aí o que é isso daqui? Ó? Teve um acidente, isso daqui quando é que foi? Foi em 2021.
teve um acidente no metrô do México. É o metrô suspenso, tá vendo lá no México, a linha 12 no México, e caiu a linha 12 no México. Fizeram uma reportagem grande, tá vendo? Uma reportagem cheia dos efeitos especial aqui. Saiu cara essa reportagem, bicho. Contrataram o pessoal lá para fazer o desenhozinho flash aqui, HTML da parada e coisa e tal, né? Dizendo, explicando aqui a situação de como é que a estrutura desabou e o que tinha um problema, porque não sei o que lá, que fizeram isso, eu não sei o que lá e coisa e tal. E aí caiu a linha do metrô e coisa e tal. Bom, não foi um absurdo mesmo isso aqui, teve lambança mesmo, senão não tinha caído, né? Mas no final das contas, o grande objetivo disso daqui era colocar a culpa no Carlos Slim. O Carlos Slim é um outro milionário mexicano, né? Que é inimigo da Televisa. Ele tem um império lá no México também, ele é dono da Claro. A Claro aqui do Brasil, a Claro no Brasil é do Carlos Slim, tá? Mas ele é um milionário mexicano e coisa e tal. E a Televisa é inimiga dele, então eles brigam. Então o objetivo dessa reportagem aqui era justamente dizer que a culpa foi do Carlos Slim. Aí eles batem mesmo nesse negócio, não porque a empresa do Carlos Slim fez isso e fez aquilo e não sei o que lá. E de novo, eu não estou defendendo o Carlos Slim, não, tá? É outro que é outro babaca nessa história toda. O que eu estou mostrando para vocês aqui é como é que esse pessoal age, meu amigo. Quando você vê uma reportagem, por exemplo, eu peguei uma reportagem totalmente aleatória aqui no New Yorker, tá? Uma reportagem total, nada a ver, não tem nada a ver essa reportagem, não tem nada a ver com nada, tá? Eu peguei uma reportagem qualquer de uma grande revista americana. Quando você vê uma grande revista americana fazendo uma reportagem para criticar alguém ou para exaltar alguém, tenha em mente, isso pode ter sido comprado, entendeu? Por hipoteticamente, uma empresa grande de mídia brasileira que hipoteticamente teria ligações com o Supremo Tribunal Federal, como o caso da Televisa aconteceu. Tudo hipotético. Acho que eu peguei uma revista aqui que é ruim aqui. Não gostei desse exemplo que eu peguei aqui, porque mostra, por um acaso, uma crítica contra o Bolsonaro, contra o Musk, coisa e tal, mas enfim. Não interessa. Vocês entenderam a história da coisa, né? É o que eu falo para vocês, desinformação sempre, fake news sempre existiu. O que esse pessoal reclama não é de fake news, eles reclamam que eles não conseguem mais fazer fake news como eles faziam antes. Antes eles faziam essas coisas todas aqui e ficava por isso mesmo. Eles não conseguiam, ninguém conseguia desmascarar porque, né, não tinha canais, não tinha maneiras de falar isso, né? Agora fica muito explícito esse tipo de coisa, né? Coisas, por exemplo, eu peguei hipoteticamente um exemplo hipotético de um site que não tem nada a ver com nada a ver com nada, né? A Mind8, que é uma agência aqui de divulgação de coisas na internet, né? Porque parece que a Televisa, ela tinha isso, ela tinha vários grupos, ela patrocinava vários patrocinadores, vários influenciadores nas redes sociais para fazer. Cara, era um organograma, bicho. Tinha o chefe, tinha os diretores e coisa e tal. Olha como é que esse pessoal acusa os outros de fazer aquilo que eles fazem. É o que eu falo para vocês. A mídia tradicional é podre, é podre. Pega o site mais vagabundo, a maior fake news do YouTube. O Globo é pior do que isso, a Rede Globo é pior do que isso, é abaixo disso. Né? Então é isso daqui. E esse pessoal faz exatamente isso. Vende. Você paga, eles fazem o que você quiser. Quer destruir a vida de alguém, quer criticar alguém, vai lá, paga, que a coisa vai, funciona, eles tentam derrubar. E isso, bicho, é por isso que você vê o ódio desse pessoal com o Bolsonaro. Porque eles estão tentando isso desde 2019. Quando o Bolsonaro apontou lá nas pesquisas em 2019, 2018, né, o pessoal falou, não vai conseguir governar nada, vai cair, no primeiro ano ele cai, coisa e tal. Não caiu. Chegou a Covid, né? Eles tentaram. Você lembra do caso do cara que disse que foi lá no condomínio do Bolsonaro para matar a Marielle e coisa e tal? O caso da Marielle, bicho. O caso da Marielle estava resolvido em 2019. Eu mostrei para vocês. Aquela procuradora, Raquel Dodge, que era procuradora na época, falou: olha só, quem mandou matar a Marielle foi o Domingos Brazão. Tá aqui, tá resolvido. Vamos processar o cara. Suspenderam tudo. Não pode. Não pode falar quem mandou matar a Marielle, porque a gente vai fazer coisas com isso. Né? Aí, você sabe, né? A Televisa, pode ser coisa da Televisa isso. Será que foi a Televisa que fez isso, né? Porque a Televisa tem contatos na Suprema Corte lá do México, não sei se tem contatos em Supremas Cortes de outros países, né? E aí, de repente, falou, não, parou o negócio, não pode falar que é o Domingos Brazão que mandou matar a Marielle. Aí, velho, o cara que vai no condomínio do Bolsonaro dizer que foi o Bolsonaro que autorizou ele para entrar e coisa e tal.
Né? O que é isso? O que é isso? Uma organização que é exatamente o que eles diziam que Bolsonaro tinha um gabinete do ódio, não sei o que lá. Bolsonaro nunca teve isso. Ah, mas como é que você explica o fato da Peppa Pig, como é que era o nome dela mesmo? Esqueci o nome dela. Aquela mulher que era aliada do Bolsonaro e depois, sei lá o que, Hasselmann. Como é que é o nome dela? Ah, esqueci o nome dela. Mas vocês sabem quem eu tô falando. Então, essa mulher, ela era aliada do Bolsonaro, depois brigou com o Bolsonaro e foi espinafrada pelo pessoal. Por que isso? Porque ela se voltou contra o Bolsonaro. Ponto. É isso que aconteceu. O Bolsonaro tem um público que gosta dele, que concorda com o que ele fala. E daí, no momento que ela brigou com o pessoal brigava com ela, porque o pessoal não concordava com ela e concordava com o Bolsonaro. E a prova mais cabal de que isso é verdade é que depois ela tentou se reeleger por um monte de coisa, deputada federal, deputada estadual, vereadora, conselheira do síndico, síndica de prédio, e não conseguiu mais se eleger a nada, né? Porque as pessoas olhavam para ela e falavam, pô, caraca, não vou aceitar essa mulher, não confio nela, né? Então esse é o problema. Com o Bolsonaro, o que ele tinha era apoio orgânico. O pessoal chamava isso de gabinete do ódio. O que o PT faz lá no Ministério das Comunicações? Gabinete do ódio, igual a Televisa, tudo organizado. O cara manda, dá ordem, a ordem vai para cá. O que o Sidônio está fazendo lá com um contrato de 200 milhões que ele conseguiu lá com o pessoal? Gabinete do ódio, né? Esse tipo de coisa sempre teve. Agora, o problema deles é esse. É que antes isso funcionava e na rede social não está funcionando mais. E eu já expliquei para vocês que o problema não é esse. O problema é que na rede social o argumento é que ganha. Aqui, olha esse caso aqui. Olha esse caso. Só para... Eu tenho que botar os russos nessa história, é lógico, porque os russos são mestres em desinformação, né? E um dos casos que eles levantaram lá foi justamente na Copa do Mundo de 2018, na verdade, um dos casos não, o caso onde teria começado essa história toda, que o pessoal teria aprendido a fazer essa manipulação toda, foi lá em 2018 na Copa do Mundo da Rússia. Né? Eu falo para vocês, os russos sempre foram bons nisso, e eles faziam desinformação não via bots na internet, porque bot na internet não desinforma ninguém. Disparo em massa na internet é inútil, é zero de efetividade. O que eles fazem, o que eles faziam é comprar mídia tradicional. É assim que a Rússia faz desinformação. Assim, a maneira correta de fazer desinformação é comprando mídia tradicional. Mídia tradicional vale menos que o pior site, o site mais vagabundo, mais chumbrega que você achar que no YouTube tem mais integridade moral e ética do que a Rede Globo. Então, ou seja, essa é a situação aqui. Aí o pessoal da Rússia arrumou esse caso aqui, teve um caso do... como é que é o nome desse cara aqui? Zag, que é o pai do Zaguinho. O Zaguinho chegou a jogar no Corinthians, se não me engano. Esse cara que é o Zag, é o pai dele, é comentarista de futebol, foi jogador de futebol também no México, era comentarista de futebol, já é falecido já, foi comentarista de futebol lá na coisa, e aí o que aconteceu? Ele teve um caso com uma repórter, essa mulher aqui, e isso vazou na época, e foi um escândalo na época, só que o que ficou comprovado nesse negócio? Que, na verdade, foi esse pessoal da Televisa, esse grupo da Televisa, que gerou essa coisa toda de propósito, né? Essa coisa, e acusou uma outra rede, um outro grupo jornalístico no México, de ter vazado essa informação por conta desse caso, para destruir a vida do cara e não sei o que lá, ou seja, uma filha da puta de sacanagem, coisa e tal. Tem aqui os vídeos todos do pessoal explicando aqui como é que ele orquestrou mentiras, escândalos sexuais contra o diretor da TV Azteca, que seria uma concorrente deles lá, né? E usou bots e manipulação e não sei o que lá, buscando mais conteúdo, buscando mais visualizações e não sei o que lá. Caramba, bicho, tá aqui, ó, Televisa Leaks, investigação revela que a Televisa operou campanhas de desinformação. Eu fico me perguntando, podia ser bacana se tivesse um negócio desse com a Rede Globo, né? Será que tem isso daqui, cara? Aqui, ó, esse aqui são todos os escândalos, isso aqui é uma outra revista lá do México, a Marca, e mostrando todos os escândalos da Televisa, que um monte de escândalos, né, com esse negócio do vazamento lá. É um assunto que está sendo muito comentado, bicho. Eu duvido que a Rede Globo tenha isso. Eles não têm capacidade de ter isso. Não acredito. Ou será que tem? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.